Vamos começar a entrevista com o técnico Eduardo Barroca do CRB, depois do empate. Barroca, gostaria que você fizesse uma análise do desempenho do CRB e também do resultado apresentado aqui hoje na Vila Belmiro, né? O CRB poderia ter saído com a vitória, mas o empate também é importante porque deixar tudo em aberto para o jogo da volta que acontece lá no Rei Pelé. Boa noite. Boa noite. Sobre o desempenho, o rendimento da equipe, acho que a gente teve um rendimento bem satisfatório, muito difícil jogar aqui contra o Santos, em qualquer cenário. O Santos vem de uma troca de treinador, conheço muito bem o trabalho do Kleber, o trabalho da equipe do Kleber, todos muito competentes. Tiveram 2 dias aí para trabalhar e acho que a gente veio aqui com coragem para enfrentar o Santos, com um comportamento, uma postura muito boa. Depois de 2 jogos fora de casa, emendamos o 3º jogo fora de casa e fizemos uma partida muito boa. Mantivemos a bola, criamos as nossas oportunidades, concedemos poucas oportunidades para o Santos. O Santos acabou fazendo um gol de escanteio. Eles tiveram um volume até grande de escanteios e a gente teve uma postura muito boa. Mas é o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos, de um duelo, né, na verdade, de 180 minutos. Tivemos a oportunidade ali do pênalti. Eu até aproveito para pedir ao torcedor que apoie o David, porque esse grupo está sendo consolidado e construído como um grupo de dedicação, de empenho, e um grupo que está querendo muito entregar os resultados que o torcedor quer. E no meio disso a gente vai ter adversidade e nesse momento eu conto com o apoio do nosso torcedor. A gente vai ter um desafio muito grande na terça-feira, já vamos ter que virar a chave a partir de amanhã e a gente, além, obviamente, de contar com a ajuda e com o apoio, com a presença do nosso torcedor, é um pedido pessoal meu que apoie todos os jogadores. Vamos resgatar, vamos dar força, vamos dar confiança, vamos ajustar, vamos cobrar, vamos melhorar, treinar, porque todos esses jogadores aí estão buscando trabalhar no seu limite e eu estou vendo isso na prática. E eu acho que essa junção de conexão do torcedor com os nossos jogadores, que na verdade são os 2 elementos centrais, né, do nosso trabalho, a conexão dos jogadores com o nosso torcedor, pode fazer uma diferença muito grande nesse jogo de terça-feira, esse jogo difícil. Agora virar a chave, o Santos já foi se preparar da melhor forma possível para pegar o Cuiabá. Barroca, você citou aí sobre o fato de ser um jogo de 180 minutos. E imaginava-se que você podia vir com uma formação semelhante à do Atlético Paranaense, justamente pensando no jogo da volta. E você ousou, foi com 2 meias e conseguiu um empate quase com a vitória. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua escolha de, mesmo na Vila Belmiro, ousar e jogar com 2 meias e em alguns momentos até envolver o Santos. De todos os jogadores hoje que estavam relacionados, hoje eu completei 6 jogos à frente do clube. De todos os jogadores que estavam relacionados, só o Vitor, goleiro, não entrou em campo comigo ainda. Ou seja, todos os 22 jogadores demais entraram em campo. Isso mostra claramente, em um número tão pequeno de jogos, o quanto eu confio e o quanto eu conto com o nosso elenco. Em alguns momentos, alguns jogadores vão ser fundamentais iniciando, outros fundamentais entrando no decorrer. Eu tenho me preocupado muito em fazer um trabalho de recuperação com alguns jogadores, recuperação física, recuperação emocional, competição interna forte, e os jogadores estão com a mesma energia. Então, eu acho que a força desse trabalho, a base desse trabalho, o alicerce desse trabalho, ele está pautado nisso que eu estou falando para vocês, numa coletividade e principalmente num protagonismo dos jogadores querendo fazer o melhor para o nosso torcedor. Então, mais uma vez, eu aproveito a oportunidade. A gente está aí, dos 6 jogos que eu fiz, 2 jogos apenas em casa, né? Um número pequeno. A gente veio para mais um jogo fora de casa, enfrentamos aí uma sequência dos 6 jogos, 4 jogos fora de casa, e agora vamos ter novamente a oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Espero que a gente una essas nossas forças, torcedor, jogadores, comissão técnica, direção, em um só caminho, para que a gente seja forte nesse jogo de terça-feira.
Ô Barroca, ainda sobre o pênalti batido pelo David, naquele momento do jogo o Danielzinho e o GG já tinham saído de campo, que naturalmente seriam os batedores, mas o CRB tinha outro batedor que seria o segundo nesse caso, que era o Matheus Ribeiro. Foi uma opção do David assumir e bater a cobrança ou foi uma opção sua que ele batesse o pênalti? Não, a responsabilidade é toda minha, e o David precisa dessa confiança. Volto a falar, só tá lá e só perde quem está se apresentando. O David entrou muito, muito bem no jogo. O David entrou e quase fez um segundo gol, causou expulsão ali do jogador do Santos. E pênalti é isso mesmo, mérito do Brasão. O Brasão foi super feliz e a gente precisa fortalecer todos os nossos jogadores. Não é porque o David perdeu o pênalti que eu acredito que o nosso torcedor não vai dar força para ele. Eu conto com o nosso torcedor e o David também tem a minha força e a força do grupo para se restabelecer e estar pronto para esse jogo contra o Cuiabá. Você trouxe um fato relevante, Barroca, que é a utilização de inúmeros jogadores desde a sua chegada. O que você acha que pode pesar esse pênalti perdido para o próprio David? Não falando da torcida, mas do próprio jogador mesmo, dele ficar pensando nisso o tempo todo, não conseguir ter um bom desempenho, que eu concordo contigo. Talvez desde a sua chegada tenha sido a principal partida dele tirando o pênalti. A maior cobrança de um atleta é ele com ele mesmo, não tenho dúvida. A cobrança externa, ela afeta muito, mas a gente, todos nós que trabalhamos com alto nível, a nossa autocobrança é muito forte. Então, num momento como esse, o jogador ter a força do grupo de jogadores, o jogador ter a força do seu treinador e da sua comissão técnica, da direção do clube que acredita nele e principalmente dos seus torcedores, né? Isso fortalece muito o jogador e vai ser um jogador extremamente importante na nossa caminhada aí, no nosso percurso, para a gente atingir os nossos objetivos. Então, com certeza o David ainda vai viver muita coisa na vida profissional dele. É um jogador dedicado, um jogador sério, profissional e que vai ter a nossa força, e eu não tenho a menor dúvida que vai ter a força do nosso torcedor para esse jogo de terça-feira. Falar em jogador importante, o CRB não pode contar com esse confronto contra o Santos com o Rainer, lateral direito, e teve hoje a estreia do Everton como titular na posição. Queria que você avaliasse o desempenho dele. Ele entrou bem no jogo e mostra que o CRB acertou na contratação de jogador como esse, que pôde substituir o Rainer e mostrando também a qualidade dele no jogo importante como esse, né, Barroca? O Everton já tinha entrado bem no jogo contra o Paysandu e hoje fez uma partida muito boa, concordo com você, muito seguro. O Everton é um jogador com passagem em grandes clubes, um jogador bem formado, um jogador que ainda está precisando ganhar algumas coisas e o jogo é importantíssimo para ele, né? Então eu fiquei bastante satisfeito porque era difícil entrar num jogo como esse. Ele tinha enfrentamentos contra jogadores de alto nível, aqui que o Santos tem, e eu acho que ele se saiu muito bem, tanto no aspecto ofensivo como na segurança defensiva. Então, vamos ver como é que vai ser a recuperação física dele depois de um tempo grande que ele não jogava uma partida inteira. Vamos ter esse cuidado de uma recuperação física total dele, porque vai ser um jogador também muito importante na nossa temporada. Barroca, depois da vitória contra o Volta Redonda, você citou que não iria poupar ninguém, que não é o seu estilo de trabalho, e de fato isso vem acontecendo. Pegando o gancho do que você trouxe agora na reta final, sobre a preocupação com o desgaste físico, como que você encara isso? O que é que você tem ouvido do Departamento de Fisiologia? O CRB aguenta, por exemplo, na terça-feira com força máxima, ou vai ter que segurar algum jogador por conta de desgaste? Essa pergunta é muito boa, porque já até passou da hora de eu fazer um elogio aqui a todo o staff do clube. Eu encontrei um clube organizado, eu encontrei aqui profissionais de excelente nível, eu encontrei uma equipe bem preparada no aspecto físico. O clube tem controle, tem tecnologia, tem profissionais dedicados, e eu encontrei já esse legado no clube. A gente chegou, obviamente, está colocando a nossa forma de trabalhar, nosso nível de exigência, e assim, encontrei um nível físico muito bom. A gente está pensando jogo a jogo, esse jogo passou, então a gente vai ver como é que vai ser a recuperação física desse jogo, a gente vai ver se tem algum jogador que não esteja nas suas melhores condições para tomar as decisões para o início da partida contra o Cuiabá. Você falou sobre o jogo a jogo. Queria que você fizesse um convite para o torcedor nessa virada de chave, na terça-feira contra o Cuiabá, lá no Rei Pelé. Eu peço para que o torcedor jogue junto, apoie, esteja presente. Esse grupo está se dedicando muito, apoie principalmente os jogadores. O jogador de futebol, ele fica muito mais forte quando ele está em um ambiente favorável, como a gente está nesse momento, em um ambiente onde o torcedor tem apoiado o grupo de jogadores
Então, peço ao torcedor para que vá, para que compareça. Isso faz muita diferença nessa competição que a gente está, o fator casa. Tenho conversado muito com os jogadores da importância da gente fazer a diferença nos jogos em casa. Esse grupo aqui não é um grupo de estrelas, não é um grupo que tem jogadores que se destacam em detrimento do grupo. É um grupo de trabalho com jogadores muito interessados a se entregar à coletividade. E isso está me animando muito nesse trabalho no CRB, porque eu estou exigindo demais deles. A nossa equipe de trabalho, nosso staff, a gente está exigindo demais e eles estão dando essa resposta. Como eu falei, com todos participando, com nível de exigência física muito alto e principalmente com encorajamento para entregar esses melhores resultados. Então, peço para que o nosso torcedor venha junto com a gente nesse jogo de terça-feira, que vai ser um jogo dificílimo. Cuiabá é um dos candidatos também ao acesso, é um time muito bem treinado pelo Guto e a gente vai precisar trabalhar no nosso limite para fazer um grande jogo e conseguir um resultado em casa.